Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Hoje eu venho trazer um conteúdo para vocês aqui sobre sistemas lineares. Nós vamos aqui aprender a resolver alguns sistemas lineares. Só que antes, já deixei preparado aqui para vocês alguns pontos importantes dentro desse conceito de sistemas lineares, que a gente precisa saber. O primeiro deles aqui é sobre equações lineares. Aqui eu coloquei 4 exemplos de equações lineares. A primeira equação, 3x mais 4y igual a 2. Nós temos aqui uma equação linear, eles estão nas incógnitas x e y. Então aqui as incógnitas x e y. Aqui nessa equação nós temos uma equação 2x menos y mais 4z igual a 10. É uma equação linear nas incógnitas x, y e z. Então observe aqui, nós temos o quê? Observe que o 3 na primeira equação é uma incógnita, aliás, é um número real chamado coeficiente da incógnita x. E o 4 é um coeficiente do y. E esse 2 aqui, que não está multiplicando nenhuma incógnita, nós chamamos ele de termo independente. Independente. Vamos ver o segundo exemplo. Separei aqui duas equações lineares. Aqui o 2 é um coeficiente do x nessa equação. O menos 1 é o coeficiente do y. O 4 é o coeficiente do z. E o 10 é um termo independente. Certo? Então nós temos uma equação linear nas incógnitas x, y e z. Temos 3 incógnitas aí. Separei 2 exemplos aqui de equações que não são lineares. Observem bem aqui, ó. Nas equações lineares nós temos um coeficiente e uma variável. O coeficiente multiplicando essa variável. E temos um termo independente. Aqui, ó, nós não temos aqui, ó, uma adição. Aqui, ó, observe que está x vezes y. Então é um exemplo de uma equação que não é linear. A equação linear ela tem que ter um coeficiente, uma variável e diferenciando essas variáveis conforme for crescendo. Nesse caso, tem 3 variáveis, 3 incógnitas. Então, x, y e z. Cada variável, cada incógnita tem uma letra diferente aí da outra. Tá certo? E aqui, ó, nós temos x vezes y. Então, não é uma equação linear. Outro exemplo. Observe que o expoente aqui, ó, da variável é 2. 2. E aqui nós temos um produto, x vezes y, y vezes z. Então é um exemplo de que não é uma equação linear. Bem, observe, nós já verificamos o que são equações lineares e o que não são equações lineares. Aprendemos sobre os coeficientes dessas variáveis, dessas incógnitas. E aprendemos também o que é o termo independente. O termo independente ele fica logo após o sinal de igualdade e é um número real que não multiplica nenhuma das variáveis. Tá, aí observe que nós, com essas equações lineares, nós podemos formar um sistema. O que é um sistema? É quando se apresenta mais de uma equação linear. Nesse caso aqui na letra A nós temos 2 equações. Ó. A primeira equação, 3x menos 2y igual a 6, é uma equação linear, como nós já vimos acima. X mais 3y igual a 10, uma outra equação linear. Nós temos 2 equações e são lineares. Então, é um sistema, a gente vai representar aqui as equações lineares, o número de equações lineares por m. Então, a gente vai aqui, ó. A gente pode utilizar qualquer letra, né? A gente vai utilizar o m, que é o número mais comum quando a gente está vendo nos livros didáticos. Mas isso não quer dizer que o m tem que ser somente o m ou n para ser o número de incógnitas. Não, você pode utilizar qualquer letra, só que eu estou utilizando aquilo que é mais usual, mais comum nos livros didáticos. Então, é um sistema de 2 equações lineares. Então, esse m quer dizer a quantidade de equações lineares. Ó, tem 2 equações e 2 incógnitas. Então, esse aqui é o número de incógnitas. M é o número de incógnitas. Tem 2, ó, que é o x e o y. X e o y. Tem 2 incógnitas. Nesse exemplo B, nós temos um sistema também que tem 2 equações. Está aqui o número de equações, é 2. O número de equações lineares. Porém, tem 3 incógnitas, o x, o y e o z. Ó. X, y e z. Então, o n, que representa a quantidade de incógnitas, são 3. Então, o sistema é um sistema 2×3 aqui. E esse de cima é um sistema 2×2. Esse sistema de baixo, nós temos aqui 3 equações. Ó.
uma, duas, três equações lineares e temos também três incógnitas. Então, nós temos um sistema 3x3, ou seja, de três equações por três incógnitas, tá certo? Aí, nós aqui apenas vimos aqui a parte conceitual de equações lineares e sistema. Agora a gente vai separar para vocês aqui, vou só apagar o quadro e a gente vai retornar para a resolução, a solução de um sistema de equações lineares, beleza? Agora a gente vai ver também algumas matrizes associadas a um sistema. Nós temos um sistema aqui 3x3, que é três equações e três incógnitas. M, P, L são as incógnitas que nós vamos utilizar. Tá, como é que eu faço uma relação de uma matriz incompleta? Bem, a matriz incompleta, eu vou fazer uma matriz, claro, a gente vai calcular posteriormente o determinante dessa matriz. Então, eu tenho aqui, só lembrando que para calcular o determinante de uma matriz, ela tem que ser a matriz quadrada, então, no caso é 3x3. Então, pode ver que o número de equações, são três equações, e o número de incógnitas são 3, então 3x3. Então, eu vou montar aqui uma matriz, ó, com os coeficientes dessas variáveis. Então, eu vou pegar aqui a coluna de M, 20, 15 e 8. De P, 10, 8 e 4. De L, 8, 12 e 6. Então, observe que eu peguei só os coeficientes dessas incógnitas. Deixei de fora os termos independentes. Quando nós pegamos uma completa, nós pegamos com todos, incluindo, eu pego todos esses que eu peguei aqui, os coeficientes, 20, 15 e 8, que é de M, 10, 8 e 4, que é de P, 8, 12 e 6, que é de L, e os termos independentes, ó, 64, 67 e 34. Então essa está completa, ok? Então só para a gente, quando a gente estiver fazendo os cálculos lá, a gente vai pegar, eu vou dizer, olha, vamos pegar ali a matriz incompleta, para calcular o determinante dela. A gente pega só a parte dos coeficientes dessas incógnitas, beleza? Vamos lá? Vou apagar e já retorno aí com a outra etapa. O sistema que nós vamos apresentar aqui são sistemas homogêneos, sistema normal. E o que é um sistema homogêneo? Observe que os termos independentes são iguais a zero. Nesse caso, quando os termos independentes forem iguais a zero, nós temos uma solução que nós chamamos de solução trivial. Solução trivial ou nula ou imprópria. Não? Geralmente os termos utilizados são solução nula ou solução trivial. Ou seja, nós temos aqui a n-upla dela, n-upla, é a solução onde nós temos o valor de x igual a zero, y igual a zero e o z igual a zero. Então deu zero isso aí, ok? Então esse é o sistema homogêneo. A solução dela é nula ou trivial. A gente pode chamar desses dois termos aí, ou impróprio. Sistema normal. Quando um sistema normal? Para que um sistema seja normal, ele tem que atender duas características. A primeira delas, o número de equações, nesse caso tem 3 equações, tem que ser igual ao número de incógnitas. Observe que o número de equações são 3 e o número de incógnitas também são 3, x, y e z. Então nós temos aqui que o m, ou seja, o número de equações, é igual ao número de incógnitas. Então já atendeu o primeiro requisito para que seja sistema normal. Então, primeiro. O segundo que nós temos que verificar é se o determinante da matriz incompleta ele vai ser diferente de zero. Vamos ver. Vamos calcular esse determinante. Determinante aqui da matriz incompleta. O que é a matriz incompleta? Nós pegamos os coeficientes dessas variáveis. Vou pegar de x aqui na coluna de x. 2, 1 e 1. Menos 1, 1 e menos 1. Menos 1, 1 e menos 1. 1, 1 e 2. 1, 1 e o 2. E aqui a gente tem vamos calcular o determinante de uma matriz 3x3. Então aqui eu vou utilizar a regra de Sarri, onde a gente repete as duas primeiras colunas. 2,
1 e 1, menos 1, 1 e menos 1. E a gente faz a multiplicação aqui do produto na coluna, na diagonal principal, que é essa diagonal. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. Aqui, menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1. E aqui também a multiplicação vai dar menos 1, multiplicando esses três fatores. Na diagonal secundária, a gente muda o sinal, né, o sinal oposto desse produto. Deu 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo, a gente muda para 1 negativo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 2 dá menos 2, então a gente muda para mais 2. É o oposto. 2 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 2, a gente muda para mais 2. Então vamos calcular o valor desse determinante. O determinante vai ser o quê? Pegar os positivos. 2, 2 e 4. Os negativos, menos 1, menos 1 e menos 1. Nós temos o quê? Positivo dá 8. Né? 8 positivo e dá 3 negativos. Então o determinante vai ser igual a 5. O que a gente pode dizer? Que o determinante é diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, atende a segundo requisito solicitado. Quando o determinante for diferente de zero e o número de equações é igual ao número de incógnitas, por atender isso eu posso dizer assim, ó, portanto, o sistema é normal. Tá bom? Para que seja normal, o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas e o determinante que nós encontrarmos tem que ser um número diferente de zero. Beleza, gente? Vamos guardando esses conceitos aí. Beleza, gente? Então a gente fecha essa parte aqui desse vídeo com esses conceitos iniciais. O próximo vídeo que eu vou estar produzindo será, a gente vai começar a resolver agora, encontrar a solução de sistemas de equações lineares. E o próximo vídeo que a gente vai trabalhar é sobre a regra de Cramer, tá bom? A gente vai encontrar a solução pela regra de Cramer. Beleza? Então até o próximo vídeo. Um abraço. Não esqueça de deixar seu like, seus comentários. Não esqueça de se inscrever e de tocar o sininho para você ser notificado. Beleza? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.